Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZaioCast. No episódio de hoje, nós temos um convidado muito interessante que entende como poucos sobre o mercado financeiro e o impacto do cooperativismo no desenvolvimento dos negócios. Mas antes de apresentá-lo, gostaria de apresentar hoje o nosso head comercial, estreante aqui no ZaioCast, tá? Que hoje estará presente aqui comigo. Jed, tens um recadinho muito importante pra galera aí, claro, né? Hoje a Zaio, ao longo desses 4 anos, vem ajudando diversos empresários a alcançarem o seu aumento de vendas ao longo do tempo, fazendo o processo de diversificação de canais, atuando desde a parte de construção de jornada, quanto também abertura de novos canais e também a parte de relacionamento com o cliente. Então você que está enfrentando dificuldades ou quer alavancar as vendas do seu negócio, comenta aqui ou escaneia o QR Code que está aqui na tela e venha falar com um dos nossos consultores aqui da Zaio. É isso aí, afinal a empresa que não vende, né? Quebra. É isso aí, então esse feito é muito importante, aqui a gente tem esse QR Code, fica à vontade aí e vem bater um papo com a gente, tá? Antes da gente também falar sobre o convidado, eu queria agradecer a audiência de todos vocês aí, pedir para vocês se inscreverem no canal, seguir nossas redes sociais, @ZaioDigital, né? E acompanhar nosso trabalho aí que a gente vai fazendo carinhosamente aí ao longo de vários anos. E hoje o convidado aqui é muito interessante, tá? Olha só, antes de eu passar a palavra, eu vou... Olha o currículo desse cara aqui, tá? Cleiton Ló tem uma trajetória sólida no cooperativismo de crédito, atuando há quase 18 anos no sistema Cressol. E há 11 anos ocupa o cargo de presidente do Conselho de Administração de uma das singulares. Sua formação inclui um curso técnico em agropecuária, graduação em administração e especialização na área, incluindo pós-graduação e MBA em gestão de cooperativa de crédito. Antes de ingressar na Cressol, acumulou experiência na cooperativa Cravil e em assistência técnica para produtores rurais. Filho de pequenos agricultores de Presidente Getúlio, construiu sua carreira com independência desde os 20 anos, consolidando-se como uma liderança no setor. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Olá, Gustavo. Olá, Jed. Prazer enorme estar aqui no ZaioCast. Parabenizar em primeiro lugar pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu admiro muito essas iniciativas. Acompanho muitos materiais, muitos trabalhos que várias pessoas vêm fazendo, né, nessa linha de podcast. Então, com certeza é uma dedicação, precisa ter um comprometimento muito grande para isso. Então, e é sim, sempre uma grande oportunidade de poder levar informação para as pessoas, levar conhecimento, levar histórias, né, do que acontece na sociedade. Acompanhei, tive o prazer, como eu vim aqui, né, pessoal, eu tenho que me preparar. Então eu fui assistir alguns episódios, né, do trabalho que vocês realizam. Então, com certeza, muitas pessoas já passaram por aqui, falando de vários temas, então tem uma diversidade muito grande. Então, agradecer pelo convite, com certeza é uma honra, um grande privilégio para mim, né, poder estar aqui, poder compartilhar um pouco de informações que com certeza serão úteis, né, para a nossa grande audiência, né. Então, agradecer também a grande audiência também que acompanha aí a ZaioCast aí nas plataformas. Show de bola, Cleiton. A gente agradece demais pelo teu tempo, a gente sabe nos dias de hoje o quanto é corrido, né, mas é realmente isso, é o poder de incentivar as pessoas. Tem muita gente que, independente do nível que a gente está, sobretudo hoje à frente da presidência da Cressol Transformação, tu é referência para muita gente, tanto lá dentro quanto fora, né? Então, realmente vai agregar muito para as pessoas e a gente tenta trazer aqui bastante diversidade realmente e cooperativismo, principalmente, que vai ser hoje o core da nossa conversa. Uhum. É muito interessante. A gente sempre começa a conversa, né, falando um pouco sobre a tua trajetória, cara. Como é que tu chegou na Cressol? Fica à vontade para falar um pouquinho, até sobre a Cravil também, sobre as tuas experiências, né? Fica à vontade. Sem dúvida. Então, como mencionasse, eu sou filho de pequenos agricultores, lá da cidade de Presidente Getúlio, do interior lá da cidade. Então, vivi muito isso. Então, estudei sempre em escola pública, né? Até o ensino médio e também o curso técnico, que a gente vai falar depois. Então, aprendi muito, né, essa questão dos valores, da honestidade, essa questão da ajuda mútua, né? Eu acredito muito do que a trajetória profissional que me trouxe até aqui vem muito baseado naquilo que eu vi meu pai fazendo muito na vida dele. Meu pai, por muitos anos, e ainda hoje, ele presta serviços na comunidade, cantando no coral lá da igreja da nossa comunidade. Mas foi ministro, deu não sei quantos cursos de batismo, curso de noivo, enfim, né? Ou seja, sempre fazendo isso de forma voluntária. Sempre fazendo isso. Então,
esse é um exemplo que a gente carrega muito, né? Então, é estar à disposição das outras pessoas, por vezes sem esperar nada em troca. Então, isso, né, esse é o exemplo, né, que a gente vai carregando e eu trago até aqui. Então, isso com certeza me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então, nasci nessa cidade, Presidente Getúlio, tenho atualmente 41 anos, então estudei lá na escola lá do interior, na comunidade, uma comunidade chamada de Serra dos Índios. É a comunidade lá onde eu morei, né, com os meus pais no interior, trabalhei então na agricultura, e com 15 anos então eu fui estudar na escola agrotécnica, né? Hoje o pessoal conhece como Instituto Federal, na época era uma outra denominação. Então eu fiz o ensino médio concomitante com o técnico em agropecuária. Até pela origem, né, do setor agrícola, a minha vontade profissional sempre foi atuar nesse segmento. Talvez o fato de eu ter ido estudar lá, talvez era com um pensamento de voltar para a propriedade, trabalhar em conjunto com os meus pais. Mas eu sempre comento, quando a gente fala da história da Cressol, que estará completando 30 anos, eu sempre lembro, né, volto no passado, porque há 30 anos atrás a situação da agricultura era muito diferente do que é hoje. E no sentido da tecnologia, do acesso às oportunidades, acesso a crédito. Então, na época era um desafio muito grande. Então, meu pai não tinha tanta terra, né? E eu tinha outro irmão, né? Que o desejo dele era continuar na agricultura. Então, eu fui, né? Como eu sempre tive assim, muito gosto pelos estudos, sempre gostava de estudar, então eu fui seguir, então fiz o ensino médio, curso técnico agrícola, voltei para casa, fiquei trabalhando com os meus pais durante 2 anos, e aí pelo ano de 2004, então eu decidi então entrar na graduação, né? Então queria cursar algo relacionado à área da agricultura, agronomia, veterinária, alguma engenharia nesse setor. Mas naquela época a oferta próxima, né, ali era muito, muito pouca, né, não se tinha muitas opções, a não ser a faculdade pública. Mas então eu decidi, né, ingressar no curso de administração, ali num campus, né, de uma universidade que tinha ali na cidade. Nesse momento também eu saí da casa dos meus pais em 2004. Em 2004 eu saí da casa dos meus pais e fui então buscar essa vida própria. Fui então em busca de um trabalho, né? Na época também muito diferente de hoje. Lembro que eu saí um dia de casa, fui de ônibus do interior, né? Eram 30 quilômetros, né? Da casa dos meus pais até no centro da cidade. Então peguei um ônibus e fui. Deixei meu currículo em 4 empresas, né? Até porque o que eu queria era trabalhar. Eu queria trabalhar até para ajudar a pagar os estudos, né? E fui então buscar essa oportunidade, né, para a graduação e para ajudar, né, no pagamento dos estudos. E aí fui bater, eu escutei que na Cravil, lá de Presidente Getúlio, do centro, tinha uma vaga para técnico agrícola, né, que era a formação que eu tinha na época. Então fui até na filial lá, me dirigi até lá, conversei com o gerente. Ele disse, olha, faz 10 dias que essa vaga foi ocupada, né? Mas assim, a gente tem aqui uma vaga para... Assim, é cargo bem inicial, repositório de mercadoria, empacotador, enfim, a remuneração é tal. O que tu acha? Uma coisa eu posso te falar, a Cravil, ela frequentemente abre muita oportunidade, ela tem várias filiais, então daqui a um pouco vai aparecer alguma coisa para você se encaixar, né? Dentro da formação que você tinha. Então, o que eu queria fazer era trabalhar, então eu não escolhi. Comecei a trabalhar, eu lembro que meu primeiro salário, né, na época, líquido foi R$380. Esse foi o salário. 250 era a mensalidade da faculdade, que era 50% que eu ganhei, 50% de bolsa na época, né? E aí pagava mais R$80 de aluguel lá, dividia a casa com mais 3 pessoas, ou seja, sobrava pouquinha coisa, né, pra gente sustentar. Mas foi assim que a gente foi prosperando. Então, aí trabalhei por 2 anos na Cravil, então dali, nessa trajetória da Cravil, trabalhei por 4 meses ali nessa função inicial. Aí logo fui convidado a trabalhar no lojão agrícola, que a gente chamava, então de vendedor, balconista. Então já começou a alinhar um pouco mais com a minha formação.
E no final daquele ano, em dezembro já de 2004, eu fui então abrir uma vaga de técnico agrícola na cidade vizinha, que era a Dona Ema, e foi então, né, que eu migrei lá para essa filial. Trabalhei então até abril de 2006 na Cravil. Então foram dois anos, né, que eu trabalhei, então aprendi muito já nesse período, né, em relação do cooperativismo, né, então a gente bebeu já dessa água, a gente fala no cooperativismo, quando a gente bebe dessa água, experimenta dessa água, parece que a gente não quer mais parar. Então ali eu conheci, acabei naquele momento recebendo uma outra proposta de trabalho, que eu aceitei, que isso até é algo que eu sempre comento, né, que na época a minha decisão ela foi totalmente vinculada ao financeiro. Na época, então, é aquela história. Tinha uma moto financiada, pagava aluguel, pagava faculdade, então o foco era, eu precisava olhar a minha renda, né? Então, naquele momento veio uma proposta financeira melhor, mas eu fui para esse novo trabalho, que era numa empresa que prestava assistência técnica, e não foi, né, toda aquela qualidade, né, que eu esperava, né, de trabalho, né? Então, o que eu sempre digo, né, que às vezes a gente não pode tomar uma decisão só baseado em um único elemento, né? Em um único norteador, né? Sempre tem que buscar mais informações, né? Mas enfim, fiquei ali por 1 ano e 4 meses, mas por um outro lado, foi ali que eu conheci o pessoal da Cressol, né? Foi ali que eu comecei a ter convivência com a Cressol, me tornei um cooperado da Cressol já em 2005, né? Um cooperado. E dentro dessa empresa também existiam pessoas que trabalhavam na Cressol, eram dirigentes, diretores da Cressol. Na época a Cressol tinha 5 agências lá na nossa região ali do Alto Vale. E um dia a gente conversando, eu demonstrei de certa maneira uma insatisfação, né, com onde é que eu estava. E aí então eles me ofereceram, era um trabalho temporário, né, era um projeto, uma captação de recursos que a Cressol tinha feito na época para justamente desenvolver um projeto para prestar assistência técnica para produtores rurais. E era algo que eu me identificava, né? E a Cressol era algo que eu via assim que tinha... O meu pai já era cooperado, o meu pai me relatava que ele disse, não, o atendimento, a forma, né, de atendimento da Cressol é diferenciado. Lá eu comecei a ter oportunidades que até então eu não encontrava no sistema tradicional. Então, então talvez é um caminho que eu deva seguir. Então aceitei o convite, era um trabalho de 4 meses, né, para prestar atendimento, fazer visitas, né, aos produtores, e dali a gente foi ingressando. Eu trabalhei então de 2007, então eu entrei na Cressol, 2007, e até 2014, então foram 7 anos que eu trabalhei, a gente chamava, era uma base de serviços que tinha ali na região, que ela prestava suporte para as cooperativas da Cressol que tinham ali na região. Então eu atuei tanto nessa área técnica, de assistência técnica, depois eu comecei né, como tinha a faculdade de administração, que eu tinha ingressado, já tinha me formado também em 2008, aí eu, né, comecei a me engajar também na área de planejamento, na área contábil, né, auxiliei bastante na área de treinamentos também, dei muito treinamento de cooperativismo para novos colaboradores, conselheiros, as assembleias, né, que a gente também realiza na cooperativa, então me especializei nessa parte da legislação, estatuto, então a gente foi emergindo em várias áreas, né, e eu sempre tive uma certa facilidade de me relacionar com pessoas, né, o pessoal sempre brincava muito comigo, eu sei que vocês já entrevistaram o Dida, que foi ex-prefeito aqui da cidade, né, e o pessoal sempre meio que fazia uma provocação, né? Porque a gente falava bem em público. Poxa, mas tu tem um perfil, né? Podia ser prefeito, podia ser político e não sei o quê, né? Mas nunca foi assim de muito interesse a gente chegar nesse lado. E em 2014, né? Teve eleições na cooperativa lá, na qual hoje se denomina Cressol Transformação. E a cooperativa estava com uma certa dificuldade de sucessão. Na cooperativa, né? Na diretoria, né? No conselho de administração, né? O presidente que estava não queria mais continuar, né? Não tinha mais o desejo de continuar como presidente do conselho, e um dia então numa conversa me fizeram o convite se eu desejaria, né, de repente fazer parte então do órgão de governança, né, como presidente do conselho de administração, por essa relação, né, que eu tinha criado tanto com os colaboradores
com os outros conselheiros que ali era da cooperativa, das lideranças, né? A cooperativa sempre fomenta muito esse aspecto da formação de novas lideranças. Então, a gente tinha um caminho muito legal, né, com essas pessoas. Então veio o convite foi aceito. Então mudou totalmente a minha, vamos dizer assim, a minha função, né, dentro da Cressol, mudou totalmente aquilo que eu fazia, né, de uma área operacional para uma área estratégica. Então naquele momento eu aceitei o convite. Eu lembro que a cooperativa na época administrava 40 milhões em ativos, isso lá em 2014. Tinha 25 colaboradores, tinha 6 milhões de patrimônio. Então esse era o tamanho da cooperativa, né? E função, né? Então desde 2014, 11 anos depois, né? Então a gente está prestando conta, né, agora para os associados, né, nas nossas assembleias, da qual a cooperativa, 11 anos depois, está com 600 milhões em ativos, né, quase 70 milhões em patrimônio, com 150 colaboradores, né? Na época a gente tinha 5 agências, hoje nós estamos com 7 agências aqui em Santa Catarina e mais 5 agências lá em Minas Gerais, né, num projeto de expansão que a gente pode comentar na sequência, e também como agência digital. Então, nessa jornada, né, de 11 anos, né, da cooperativa, né, sempre buscando, né, aperfeiçoar, melhorar, né, no processo, né? Então, daquele jovem, né, tímido, né, que saiu lá do interior de Presidente Getúlio, né, para hoje, né, estar nesse momento, né, ocupando essa função, mas sempre com muito pé no chão. Eu nunca esqueço desses valores, né, que a gente trouxe lá da família, da base, né, sempre levando isso também para dentro da Cressol, para a família, né? Então, né, a gente depois disso construiu família, casado, né, com a minha esposa Juliana, já há quase 13 anos, pai do Henrique, de 9 anos, e do Guilherme, de 5 anos. Então, muito orgulho, né, daquilo que a gente conseguiu construir até aqui, nessa jornada. Muito massa. Ô Cleiton, uma dúvida que eu tenho. A Cressol, hoje tu tá à frente da Cressol Transformação. Uhum. Como que funciona essa divisão dessas regionais? Não sei como é que tu vai... Regional não, porque a gente tá aqui em Santa Catarina e Minas Gerais também, né? Como é que funciona essa divisão dessas... De segmentação. Né? Essa segmentação aí. Então vamos lá. Hoje a Cressol, até o pessoal, às vezes o pessoal vem e me pergunta, tá, mas de que sistema que a Cressol faz parte? Né? O pessoal conhece, né, alguns sistemas e cooperativas de crédito, e eu sempre, não, a Cressol é um sistema. Então a Cressol tem uma particularidade, Gustavo e Ged, que ela não costuma muito usar o nome, exemplo, nós somos a Cressol Transformação. Poucas vezes a gente vai mencionar, a gente fala Cressol, né? Mas hoje o sistema Cressol ele é um sistema extremamente organizado. Hoje nós temos uma confederação que fica situada em Florianópolis, né? A sede principal dela é Florianópolis. Então, a principal atuação e função da confederação dentro da estrutura é justamente atuar dentro do âmbito tecnológico, né? Então, a parte de inovação, novos produtos e soluções. Hoje a confederação conta com 600 colaboradores profissionais e desses 70% basicamente atuam na área de tecnologia da informação, na programação. Então o foco, né, principal da confederação é esse. E também, então ela tem 3 pilares, né? A parte da ecologia e inovação, a parte da gestão da marca, Cressol hoje está com a nossa confederação, e também a parte da expansão do sistema Cressol hoje é coordenado pela confederação. Então o sistema Cressol é um sistema de 3 níveis. Aí nós temos as centrais, né? As centrais hoje são 3, né? A central a gente tem uma no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina e uma no Paraná. Então são 3 centrais. Qual é o principal papel das centrais? É fazer o papel das centrais, o principal delas é fazer a fiscalização das suas cooperativas filiadas, né? E prestar também o suporte jurídico, o suporte na parte de gestão de pessoas, contábil, as centrais que fazem os convênios. A exemplo, né, nós somos hoje o principal repassador de crédito no Brasil, do BNDES, né? Então são 46 instituições financeiras credenciadas no Brasil ao BNDES, e a Cressol, pelo 2º ano seguido, é o maior operador hoje de crédito, tanto em número de operações como em volume de crédito, né, para pessoa física. Então isso é uma marca bem importante que a Cressol vem alcançando. Então as centrais têm muito esse papel também dos convênios. E aí depois vem as singulares, as cooperativas. Então são hoje, na rede Cressol, são 59 cooperativas.
Então, a Cressol Transformação, da qual eu sou presidente, é uma dessas singulares, né? E essas 59 cooperativas administram 939 agências que o sistema Cressol tinha ao final de 2024, 939 agências. Somente no ano 2024 ela inaugurou pouco mais aí de 80 novas agências, né? E hoje numa atuação que ela está espalhada em 19 estados hoje do Brasil, né? A Cressol tem atuação, agências, né? Que está lá instaladas, desde um estado, exemplo, Santa Catarina hoje é o estado que tem o maior número em percentual. Em percentual hoje de municípios, a Cressol está presente em 90% das cidades aqui em Santa Catarina. Então, no Brasil hoje, é o estado em percentual com a maior presença da Cressol. Aí vem, exemplo, Rio Grande do Sul e Paraná, porque hoje em torno aí de 80% ainda da operação da Cressol, né, do volume, né, de cooperados, de transações, ele está no Sul. Né? Então tem estados ainda, exemplo, a gente tem atuação no Ceará, por exemplo, mas lá no Ceará tem um município que tem uma agência da Cressol. O market share lá é menor, né? Bem menor, né? Então, mas a Cressol, a estrutura dela tá organizada nesse formato. É uma estrutura de 3 níveis, uma confederação, 3 centais, 59 cooperativas que gestionam, né, 939 agências e que hoje, ao final do ano, né, a gente está se aproximando aí de 1 milhão de cooperados. Né? Então, esse é um pouco da estrutura da Cressol hoje. A Cressol ela se situa em volume de ativos hoje, que ela administra sendo a terceira força do cooperativismo brasileiro de crédito. Então, hoje a Cressol, nessa jornada de 30 anos, a Cressol nasceu lá no Paraná, né? Constituída, né, inicialmente uma cooperativa, foram 27 associados fundadores, né, que construíram a primeira cooperativa da Cressol, juntaram R$3 mil, R$3 mil, esse foi o patrimônio inicial da Cressol, né? Felizmente o Banco Central deu autorização para a Cressol funcionar e hoje ela se transformou na terceira força do cooperativismo de crédito brasileiro, sendo o principal agente financeiro do BNDES. No Sul, nós estivemos fazendo uma visita ano passado, em setembro, no BRD, que é o banco aqui regional do sul do país. A Cressol aqui no Sul é o principal agente financeiro parceiro, né, do BRD aqui no Sul. Né? Então, o crédito, né, a gente chama isso de crédito de repasse, né? Então, capta, né, no BNDES, capta no BRD e repassa os seus associados, seja para o produtor rural, seja para as empresas, né, a juros, na grande maioria, subsidiados. Então, a Cressol hoje, ela tem hoje em torno aí de uma carteira de crédito de 30 bilhões, né? Em metade dessa carteira hoje é com juros subsidiados. Então é recurso que a Cressol capta e repassa para o seu quadro social. Legal demais. Bacana. O Cleiton, tem uma dúvida. Primeiramente, gostaria de parabenizar a tua trajetória, né? Eu acho que esse crescimento ao longo de 2014 até o momento, né? Se a gente for falar em termos percentuais, isso representa mais de 1.300%. Sim. Em termos de carteira de ativo. Então, indo até de encontro, na verdade, comparando com o mercado que vocês atuam hoje, a gente vem observando um movimento inverso, né? Mais da digitalização do que a abertura de novos espaços físicos. Como é que a Cressol visualiza isso em termos de estratégia, pensando aqui no crescimento, e qual o objetivo de vocês estarem abrindo novas frentes físicas e o que isso traz de diferencial para o cliente hoje que é cooperado da Cressol? Sem dúvida, é uma ótima pergunta, Jed. Isso é algo que a gente frequentemente nos perguntamos. O cooperativismo se pergunta muito isso, porque de fato, né, o digital ele tomou conta, né? Os serviços, né, as fintechs, big techs, enfim, né, elas têm uma proporcionalidade muito grande. O cooperativismo ele ainda vem apostando bastante no relacionamento. No relacionamento, não que a gente está deixando o digital de lado, com certeza. A gente está buscando atuar nas duas frentes, tanto ampliando, né, cada dia mais qualificando o nosso time nas agências para prestar um atendimento, de fato, uma consultoria, né, para o nosso cooperado, mas ao mesmo tempo, sim, com um olhar no digital. Hoje o investimento no digital ele é muito grande também. Mas trazendo um dado também, em 2023... o cooperativismo, aí eu junto todas as marcas, tá? O cooperativismo, ele se tornou no Brasil a maior rede de atendimento físico do Brasil, sim, né? Com mais de 7 mil pontos de atendimento físicos, né? E
juntando todo, né, a rede do cooperativismo brasileiro. Só que por um outro lado, Gustavo e Ged, o cooperativismo no Brasil tem um desafio muito grande. Tá? Isso eu coloco com certeza como um grande desafio, mas também olhando como uma oportunidade. O cooperativismo decreto no Brasil, aí juntando todas as bandeiras e marcas, ele ainda não alcançou a marca dos 2 dígitos de pessoas da população brasileira que fazem parte, ou que tem o relacionamento, uma conta numa cooperativa de crédito. Estamos falando aí dos praticamente aí 220 milhões de habitantes aí que temos no Brasil, ainda a gente não chegou a 10%. Né? Quando a gente olha para o Sul, isso é diferente. Eu estou falando no patamar aí nacional. No Sul, hoje Santa Catarina é considerado o estado mais cooperativista do Brasil. Né? Aqui em Santa Catarina, esse índice ele sobe para 60%. Né? Nós hoje estamos em níveis aí, o que se encontra no cooperativismo na Europa, nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos no ano passado, em julho, na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito, foi realizada em Boston. E os Estados Unidos, pasme, né, uma principal economia do mundo, o capitalismo, né, que ele é a principal fonte, né, o fomentador da economia americana. No Brasil, hoje, nós temos em torno de 1.400 cooperativas de crédito. Nos Estados Unidos, são 5.000. Lá, o cooperativismo tem 140 milhões de cooperados. 140 milhões. 40% da população americana tem conta em uma cooperativa. A maior cooperativa de crédito hoje do mundo está nos Estados Unidos, e quem criou ela foi pessoas, né, que atuaram nas Forças Armadas Americanas. Então, só para listar aqui, eu sempre costumo falar assim, né, que o cooperativismo, muitas pessoas às vezes ele acaba confundindo com o socialismo, né? Que a gente foca muito no social, a participação social. Não. Eu sempre costumo dizer que o cooperativismo ele busca o melhor do capitalismo, né? Tentar buscar o melhor do capitalismo e do socialismo, para aí sim fazer essa mediana, né? Porque sim, a gente está no mercado financeiro, a gente tem que se comportar e ter uma estratégia alinhada com o que o mercado está fazendo. E ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse sentimento de trabalhar com o cooperado, o sentimento de dono, a presença na comunidade. Então a gente faz essa união. Mas especificamente na tua pergunta hoje, 70% hoje de todas as transações na Cressol são digitais. As principais, aquilo que é o mais transacional hoje, no sistema Cressol, 70% é feito hoje pelo digital, internet bank, mobile. Então a gente sim está buscando aperfeiçoar. Não existe recursos, às vezes, financeiros suficientes para atender a toda a demanda que muitas vezes o cooperado nos pede de melhorias que a gente tem feito. Então, com certeza, hoje é um grande desafio, mas a gente tem apostado muito que o Brasil, ainda olhando o nosso Brasil como um todo, ele ainda tem uma carência muito grande de atendimento financeiro. A nossa educação financeira, no geral, das pessoas, é só olhar o índice, né? São 60% considerados, dados do Serasa, né? 63%, acho que foi a última atualização, por cento das famílias brasileiras estão com um nível de endividamento acima do ideal. Então isso é um dado que nos preocupa e que nos remete a uma percepção que de fato ainda o presencial, o olho no olho, a consultoria, ir lá visitar o produtor rural, ir lá visitar a empresa ainda vai fazer e faz muita diferença, né? Para a gente poder ofertar um produto assertivo, para ver realmente a necessidade que ele tem. Então a gente tem esse viés. A gente sabe que no digital, né, vocês que atuam nesse mercado, eu sei que um dos papéis da Zayo é fazer as empresas escalar exponencialmente, né, no mercado digital. A gente sabe que hoje não é muito o foco da Cressol essa escalada acelerada no digital. A gente ainda, o nosso foco tem sido ainda o relacionamento físico, pessoal, mas sim também buscando atender a demanda, né, que o cooperado nos apresenta no sentido do digital. Não podemos deixar, porque senão a gente estaria totalmente andando contramão, né, naquilo que hoje o mercado está necessitando e está buscando. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, cara. Posso? Pode, claro. Até anotei aqui, cooperativismo tem muita relação com relacionamento. Então é muito importante o relacionamento para promover o cooperativismo, e concordo contigo o quanto é necessário para o mercado essa educação financeira, que a gente não aprende normalmente isso na escola, né?
Isso também faz com que boa parte das empresas, um dado triste pra caramba, que é de fechar em menos de 5 anos aí, 70%, 60% fecha. Em termos de relacionamento, hoje a Cressol tá com quantos colaboradores no todo? No total hoje, a Cressol, toda a rede Cressol hoje, no ano passado, passou de 10 mil colaboradores. 10 mil, se eu não me engano, 10.400 e alguma... E então esse é o número de colaboradores da Cressol. São 10 mil colaboradores, onde o foco é ter um bom relacionamento. Isso só é possível através de cultura. Sim. Como que isso é discutido lá na alta cúpula, lá no bastidores da Cressol, em termos de como fomentar esse, ainda mais com o olhar cooperativismo, porque aqui, vamos supor, é um cuidado que a gente tem no dia a dia, relacionamento, com certeza, e a gente, sendo pequeno, já é um negócio difícil, assim, de se nutrir, de sustentar uma cultura sólida, de um bom atendimento, de empatia, de todas essas questões que com certeza na cooperativa deve acontecer com volume muito maior. Porque tu lida com dificuldades, com situações complexas, né? Como que vocês trabalham a cultura de quem faz parte do time da Cressol para ter esse pilar tão fundamental para o negócio, que é o relacionamento acontecer? Até fazer só um adendo aqui, é como aquele atendimento que o seu pai tinha se mantém até hoje, exatamente, dado o tamanho da proporção que ganhou em termos de atendimento. Com certeza. Então, com certeza um pilar fundamental. Vinha subindo as escadas aqui, né, entrando aqui na Zayo, e me chamou muito a atenção, né, escrito aqui nas escadas, né, cada degrau ali, uma palavra forte, né? Não sei se vocês cultivam isso, que são os valores da organização. Então, enquanto rede Cressol, falando em primeiro enquanto rede, a gente não... Talvez isso é algo que a gente precisa melhorar, aprimorar ainda enquanto... Falando aqui dos 10 mil colaboradores, né? Falando toda a rede, confederação, as centrais, as cooperativas, a gente ainda tem um grande desafio, né? Em relação a gente ter uma unicidade. O que a gente trabalha como um norteador enquanto Cressol geral, o cooperado, ele está sempre no centro das nossas decisões. Esse é um pilar fundamental. Então, toda a decisão que eu vou tomar em relação a eu vou ou não vou mais ou menos para o digital, ou eu vou ou não vou lá para uma nova região, ou eu vou estruturar uma nova agência, enfim, a forma como eu vou estruturando um novo produto, uma nova solução, sempre partindo do princípio do cooperado. Falando mais especificamente da nossa cooperativa, Cressol Transformação, que a gente hoje está nessa liderança, reunindo aí 150 colaboradores, a gente tem feito um trabalho cultural muito forte. Isso mesmo que vocês têm fomentado aqui, e com certeza não está só no degrau, né? Que esse é o desafio, né? Que se você entrar lá na Cressol, Ged, Gustavo, vai estar lá no quadro, né? Vai estar lá a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, e faz uns 3 anos nós definimos o propósito da nossa cooperativa, que é transformar vidas. É um propósito forte, chama transformar vidas através de uma instituição financeira cooperativa. Como faz isso? Mas totalmente, né? É um trabalho muito de transformação, né? Então, a gente tem feito um trabalho muito forte. É um trabalho que a gente tem feito faz uns 4 anos. Nós, então, fizemos toda uma redefinição dos nossos valores. Cada valor hoje, nós temos uma... A gente chamou de alma para eles. Então, cada um valor, a gente tem a alma desse valor. Nós temos os comportamentos esperados das pessoas para estarem alinhados a esses valores. Por exemplo, nós temos como valor a simplicidade. Como é que eu sou simples? Não simples de qualquer jeito. Como é que eu sou simples para as pessoas? Eu sou simples para as pessoas. Eu me comunicando da forma como o pequeno produtor rural lá, ele vai entender que por vezes ele tem uma dificuldade de conhecimento, né, sobre um produto ou um serviço. Então eu não posso vender aquele produto simplesmente pensando em bater a meta, né? Então eu não estou cumprindo com o valor, né, da simplicidade ou do profissionalismo, que é um outro valor. A proximidade, como é que eu estou próximo do cooperado, né? Justamente, né, eu ter essa acessibilidade, eu ir até na empresa, eu ir até na propriedade, eu ir até lá na casa do produtor. Temos a inovação, temos a transparência, a cooperação, a sustentabilidade, a ética. Então são os 8 valores que hoje a cooperativa trabalha. Em cada uma das agências da cooperativa,
nós temos uma pessoa que a gente chama de grupo da cultura. Então, em cada agência da cooperativa, nós temos uma pessoa, um membro da equipe, que faz parte desse grupo, que se reúne mensalmente, seja presencial ou por vídeo, na maioria das vezes por vídeo, e faz uma avaliação, né, e define algumas ações dinâmicas e práticas, reforça, né, os valores mensalmente e define algumas atividades que vão ser feitas para que a gente sempre busque fomentar os valores. E outra questão que toda ação, toda campanha, enfim, toda atividade que a gente for fazer, a gente sempre busca, com que valor que isso aqui está relacionado? É o valor do profissionalismo? É o valor da inovação? É o valor, por exemplo, a cooperativa, a gente tem o Prêmio Inova. A gente está indo, esse ano vai para a 3ª edição. Ou seja, onde os colaboradores eles são convidados, provocados a sugerirem melhorias. Seja de um processo, seja de aquilo que está mais na mão nossa aqui da cooperativa. Não adianta, eu quero que lá no aplicativo esteja essa opção a mais. Isso foge da mão. Pode sugerir, está valendo. Mas aquilo que na cooperativa a gente pode melhorar, né? Na experiência do cooperado, na experiência do colaborador, né? E isso tem premiações, então existe uma comissão da qual elege as principais ideias e aquela que foi a ideia top, né? Aquela que mais se destacou. E a gente coloca essas ideias em prática no dia a dia. Então, a gente busca fomentar muito. Então, uma coisa que a gente aprendeu na cooperativa, né, e vem praticando é que não adianta de nada a gente querer estabelecer um objetivo, uma meta, se isso não está alinhado com os nossos valores, com a cultura da cooperativa. A gente tem a cultura de fazer a visita, né? A gente costuma dizer que na cooperativa tem que ter o dia do ausente. O dia do ausente é quando o colaborador, principalmente o gerente de relacionamento, ele não está lá na agência. Porque o que a gente vem percebendo é que cada dia mais o fluxo de atendimento na agência tem sido cada dia menor. Justamente pelos canais digitais, porque as pessoas querem resolver tudo de casa, da sua empresa. Mas e aí como é que eu vou me relacionar com essa pessoa? Aquilo que você perguntou antes, né? Como é que o pequeno produtor, o meu pai, né, que você citou, ele está se sentindo bem lá na Cressol? Porque eu tenho vários cooperados que hoje não usam o aplicativo ainda. Não querem usar, não fazem questão, ainda são inseguros, têm medo. Então eu preciso estar preparado para atender também essa pessoa. Mas a cultura, ela hoje é um pilar, né? Inclusive a nossa cooperativa, ela tem sido referência. Somente ano passado, nós recebemos 5 visitas de outras cooperativas do Sistema Cressol para conhecer o trabalho que a cooperativa tem feito no trabalho cultural, né? O que a gente tem fomentado, né? Até dias atrás, nós estamos agora construindo um planejamento para até 2030 da cooperativa, né? Decidindo alguns nortes principais que a gente vai seguir. E nós estamos contando com o apoio da nossa central para fazer e construir esse planejamento. E a gente convidou cooperados para serem entrevistados, eles conversaram com os colaboradores da cooperativa, e aí um dia um dos profissionais da central me mandou uma mensagem, ele disse, olha, presidente, meus parabéns. Ele disse, eu nunca estive numa cooperativa onde que as pessoas estavam tão conectadas com os valores. Eles assim falavam tanto nos valores, porque a gente faz assim porque é o valor tal, porque faz parte da cultura da cooperativa, o cooperado falando também nessa mesma linguagem. Então, de fato, a gente busca fortalecer muito isso, né, no dia a dia da cooperativa, essa questão dos valores. Né? A gente não vê outro caminho. Fortalece muito, né? Sim. Fortalece muito. Com certeza. E até pegando um gancho nessa questão de cultura, quando a gente fala dentro do processo de evolução, e você falou assim, tem um dia que o gerente de relacionamento ele vai separar um dia para ficar fora aqui da agência e fazer essa parte de relacionamento. É, né? Quase aquele trabalho de CEO, né? CEO porta para fora, né? Isso. CEO medindo o pulso lá no... Nós falamos lá cliente, só, né? Botar o pé no bar. Né? Faz sentido. Botar o pé no bar, fazendo analogia à agricultura, mas é botar nitidamente o pé no bar e tá lá ao encontro do cooperado. Porque, só desculpa, te cortei, né, Jed? Mas porque as coisas estão acontecendo lá na empresa. Certo? Estão acontecendo aqui na Zaio, ali na confecção, na madeireira, lá na propriedade rural. É lá que eu vou saber realmente a necessidade do associado. Eu enxergo, eu estou vendo as dificuldades que ele está passando, eu vejo os sonhos, os desejos, os projetos, né, que ele quer implementar, e a partir dali que eu consigo enxergar oportunidades também, né, para a cooperativa, para fazer negócios, né?
Nesse ponto que eu ia chegar, chega a ser um ponto que a sua venda, ela não é uma venda necessariamente, né? Você vai lá, se preocupa realmente com o cliente, com o cooperado, verifica quais são as necessidades dele naquele momento e a partir daquilo começa a propor soluções e trazer de fato uma solução, né, para aquela situação. O que dá para fazer, quais são as melhores alternativas, e eu acho que é isso que faz o processo de relacionamento ficar cada vez mais estreito, e o cliente e o cooperado, de certa forma, ficar cada vez mais relacionado com a marca, e isso ao longo do tempo reverbera em indicações, aumento de base, aumento até mesmo de receita e margem para a divisão da cooperativa, né? Sim. E eu acho que aqui mora o segredo de grandes empresas. Até fazendo uma analogia ao nosso segmento hoje, se a gente for pegar o cenário digital, a gente teve um boom ali pós-pandemia, só que ao mesmo tempo agora vem se estabilizando. As pessoas querem voltar a ter experiências físicas também. E agora o desafio de toda empresa é tentar entender como é que vai fazer o crescimento, claro, continuar, e tudo que é serviço transacional eu conseguir digitalizar o máximo possível, e o que de fato eu vou gerar de relacionamento com o cliente, trazer mais próximo para eu conseguir aumentar esse relacionamento ao longo do tempo, para que aquele cooperado ou aquele cliente ele permaneça comigo por muito mais tempo, que é isso que vai separar a empresa que vai fechar em 5 anos da empresa que vai dar continuidade em 10, 15, 30 anos, né? Eu gostaria de entender como é que a visão hoje da Cressol em relação a isso, essa parte de entender o quão importante é fazer essa parte não de cobrança de meta, mas sim uma cobrança de... Você vai ter que ter, culturalmente, um dia da semana ter que visitar, entender o perfil, entender a necessidade, para que aí sim você consiga fazer o melhor direcionamento possível, sabe? Sim, a gente parte do princípio de que hoje a distribuição do tempo de trabalho principalmente dos gerentes de relacionamento é 80% fazer relacionamento e 20% fazer venda, né, do tempo dele, porque automaticamente a partir do momento que eu estou me relacionando, né, como você disse, eu estou criando necessidades, eu estou criando confiança, e automaticamente o negócio ele acontece de forma mais natural, não é algo forçado. A gente percebe, isso aí é nítido, claro, né? A agência que ela se destaca, que ela é uma referência, é aquela agência que tu chega na agência e tu encontra poucas pessoas da equipe dentro da agência, né? Então, a gente tá lá, às vezes às vezes monta um roteiro e tá lá o colaborador, ele tá visitando, ele tá buscando, ele tá prospectando, né? Porque, de fato, organicamente, não vem sozinho. É de fato através do relacionamento. Então, essa cultura, que não é fácil de ser implementada, porque naturalmente, né, às vezes os profissionais, eles acabam, a gente diz no popular, criando algumas muletas, né? E às vezes se escondem atrás de uma burocracia, escondem-se atrás de um operacional, né? E às vezes deixam de fazer esse trabalho. E quando o colaborador percebe que ele está e o nosso objetivo nem é um dia por semana, é a jornada 4-1, 4 dias fora e 1 dia na agência. É um dia para tu se organizar, até porque a gente tem as equipes de suporte. Hoje a cooperativa, dentro da estrutura, a gente a parte mais processual, aquilo lá, o Gustavo quer se tornar um cooperado da Cressol. Ele vai encaminhar lá a documentação, que é muito básica hoje com um documento de identidade você abre uma conta. Documento pessoal, né? Com foto. Você abre e se torna um cooperado da Cressol. Mas o processo de fazer a abertura da conta, fazer todos os procedimentos, não faz na agência. Isso vai ser feito lá na parte administrativa da cooperativa. E assim é com todo o processo. Então, essa estruturação a gente fez justamente para que o nosso colaborador da agência ele esteja em contato direto com os cooperados. Então, a jornada de trabalho que a gente trabalha é a jornada 4-1 ou no máximo 3-2, né? 2 dias interno e 3 dias, né, externo aí para justamente buscar esse relacionamento. Como citei, é fácil? Com certeza não é fácil. Mas dias atrás eu escutei uma pessoa comentando, né? Muitas vezes olhando para como é que tu quer ter sucesso no empreendimento, né? Ou como as empresas fracassam, né? E eles, você tem que ter 3 pilares, né? Um deles justamente é a referência. Tu sempre tem que buscar ter uma referência. Quem é que eu olho
e que está entregando um grande trabalho, entregando os objetivos, que não é nada forçado, que é algo que é mais natural. E a gente busca cultivar isso. Olha, dentro da cooperativa, a gente tem agências que se destacam, então busque entender o que eles estão fazendo. Vá lá, visite, faça um intercâmbio, converse lá. Eu sou gerente pessoa jurídica aqui, atendo as empresas. Eu vou, poxa, lá naquela agência tem alguém que está se destacando. Vou lá conversar com ela, vou fazer um network, uma troca de ideias, uma intercooperação, como a gente fala no cooperativismo, e vá lá, procura entender o que ele está fazendo diferente. Mas o segredo está muito, sim, em passar confiança, muito conhecimento, né? E gerar relacionamento, porque é a partir do relacionamento que você vai gerar os negócios. Bacana. Ô, Cleiton, tu puxou um tema aqui que dá um gancho para um negócio muito interessante. E é uma dúvida, eu não sei o quanto a Cresol já avançou nesse quesito, e é uma coisa que me deixou assim, como é que tá lá, será, nesse aspecto? A gente tá passando por quase uma revolução em termos de inteligência artificial. Quando a gente fala em relacionamento, eu creio que tipo, o foco da Cresol com certeza vai ser sempre uma pessoa, pé no barro, conversando, entendendo. Mas vocês já adotaram estratégias de ganhar eficiência com coisas burocráticas, como, por exemplo, uma abertura de conta, mandando isso para uma sede, por exemplo. Como que a central lá, né? Em Florianópolis, a central, vocês chamam? A confederação? A confederação em Florianópolis, onde se encontra mais a parte tech, tá olhando para essa questão da inteligência artificial. No nosso segmento, já é algo que a gente usa muito no dia a dia, né? E que traz um ganho de eficiência muito alto. E hoje a gente tem acesso, eu digo nós todos, né? A uma fatia mínima do que isso está se tornando, né? Lá na confederação. Como é que tá essa questão? E se essas informações chegam até vocês, se vocês, presidentes, discutem sobre esse ponto, né? Mas como é que tá isso? Então, existe sim uma célula hoje de trabalho dentro da confederação, exclusivamente pensando sobre isso, trabalhando sobre isso, pesquisando sobre isso, fazendo parcerias com principalmente startups, né, que prestam, né, esse tipo de serviço e podem trazer essas inovações para a Cresol. Nós temos um mantra que diz assim que a única coisa que a IA não vai substituir é o humano, o sentimento, né? Então isso ela com certeza não vai substituir. Mas tudo aquilo que é possível, né, principalmente na parte do processo, a gente fazer usando, né, os mecanismos, usando as inovações, vamos fazer. Né? Se é para ganhar escala, ganhar eficiência, a gente tem que fazer. Né? Porque sobra até mais tempo para fazer o que vocês têm de mais ponto forte, que é o relacionamento. Isso. Quando eu não gasto tempo abrindo conta, porque, exemplo, não tô falando que é assim já, né? Mas uma IA tá fazendo, eu gasto mais tempo conversando com o Cleiton, entendendo as dificuldades dele do dia a dia, né? Sim, sim. Hoje a gente ainda não chegou, exemplo, num patamar como esse. Né? A IA para nós, ela tá muito ainda no aspecto interno, muito. Não tá muito na relação com o cooperado. Vou citar um exemplo que é um paradigma, né? Um enigma que a gente fica muito na dúvida. Como é que a gente lida? Porque a gente já ouviu de outros sistemas do nosso mesmo segmento que adotaram, mas que tipo assim, recuaram. Vou citar um exemplo, o atendimento no WhatsApp. Né? Eu coloco lá um robô para exemplo, eu vou primeiro filtrar para ver o que a pessoa quer. Né? Aquela coisa, né? Eu vou falar um boa tarde, ele começa a interagir comigo. Eu sei que não é um humano que está falando comigo. É uma IA lá, enfim, né? Que vai, talvez na quinta ou sexta pergunta, dependendo da minha demanda, que eu vou aí ser direcionado por um atendente. Hoje ainda a gente, não adota. Se a gente quisesse adotar, já poderia adotar. Hoje tem tecnologias para isso, né? Mas acho que antigamente não, há pouco tempo, era usado os bots, mas com algo mais não tão conversacional. Sim. Então é tipo assim, você é pessoa física, digite 1, pessoa jurídica, digite 2. Isso. E agora não tá mais assim. Tá começando a ir pra uma linha, tipo, a gente ainda não tem... Onde parece que existe uma pessoa por trás respondendo. Sim. E fica cada vez mais difícil identificar, porque você consegue até observar padrões de comportamento e de mensagem parecidos com o do humano. Geralmente quando a gente bate aquele texto bonito de se ler, que é mais denso, mais formal, geralmente,
aqui talvez tenha uma IA por trás escrevendo. Sim. Agora, quando é aquela linguagem mais informal, tu geralmente já tende a achar que é uma pessoa por trás respondendo. Só que até mesmo a IA agora já está fazendo esse processo de linguagem mais informal, né? Sim. Com treinamento. Sim. E aqui entra um ponto super importante que eu acho que um dos desafios da Cresol, e eu queria até ver como é que vocês enxergam isso, a base atual, ok, vai provavelmente manter relacionamento com vocês ao longo do tempo, né? Mas e a base que tem agora 10 anos? A base que tem menos que 10 anos? Como é que essa nova geração vai chegar aqui com 18, 20 anos, vai entrar provavelmente num movimento de empreendedorismo, e aqui a gente sabe que dificilmente a gente vai ter resolvido o problema de educação financeira até lá. Acho que não tá caminhando na mesma velocidade, né? Não tá caminhando na mesma velocidade. Na minha visão, eu enxergo que talvez uma possibilidade para manter essa parte de relacionamento é a parte educacional que a Cresol pode trazer. Eu gostaria de verificar se hoje vocês já fazem isso muito forte e como é que vocês visualizam esse braço de educação para conscientizar e trazer essa pessoa para um relacionamento mais próximo. Porque a geração nova, geralmente, ela quer fazer o autoatendimento, né? Sim. Quer vir aqui, consumir o produto ou serviço e não ter nenhum relacionamento com um humano que possa demorar o processo, né? Sim. Então, acho que essa seria o grande desafio que eu vejo daqui para frente, né? Quando a gente pensa em avanços e até comportamento da nova geração. Sim. Mas, de fato, a gente até tem uma, como é que diz, assistente virtual na Cresol, que é a Sol, de Cresol, né? Então, esse é um projeto que ele tá andando. Legal, então, legal. A gente sabe que, só antes de eu entrar nesse tema da educação, que sim, hoje não só o cooperativismo, e a gente sabe que se a gente quiser escalar de uma forma mais exponencial em número de cooperados, não tem como fazer sem isso. Não tem como. Hoje, ainda estrategicamente, a gente está fazendo uma opção de escalar número de cooperados num ritmo que a gente consiga atender todo mundo praticamente de forma presencial. Eu sei, por exemplo, a gente está chegando em 1 milhão de cooperados. A gente sabe que no Brasil tem bancos digitais que já passaram faz tempo da carteira de 100 milhões de clientes, certo? E fizeram isso escalando, né? Com vários mecanismos, né? Então a gente fica olhando para isso, né? Poxa, o cooperativismo no Brasil, com todas as marcas possíveis, a gente brinca, né? A azul, a laranjada, que é a Cresol, as verde, enfim, né? Todas as cores juntas, estamos falando de pouco mais aí de 20 milhões de cooperados. Isso considerando que muitos têm conta em 2, 3, até 4, que eu estou falando em dados absolutos. Ou seja, isso pode ser muito menos ainda, sabe? Porque daqui a pouco o Cleito, ele tem conta em 3, eu estou somando 3 vezes. Né? Então, e aí tu olha uma tech aí da vida, né? Os tech da vida com mais de 100 milhões. Isso é impactante. No ano passado, no Concred, né? O Concred é um evento nacional que acontece cada 2 anos no Brasil, que reúne, organizado pela Confebras, que é a Confederação Nacional das Cooperativas de Crédito Brasil, e eles trouxeram muito forte esse tema. Foi um choque de realidade, na verdade, para o cooperativismo, né? Quando eles mostraram alguns dados comparativos, né? Do que essas grandes techs, né, digitais aí já alcançaram, e talvez aí no intervalo de 10 anos, né? E o cooperativismo que tem no Brasil, né? A primeira cooperativa já atua desde 1910, né? Então são mais de 100 anos. Então isso nos incomoda, né? Isso nos incomoda para ver, mas como é que a gente se posiciona? De fato, isso é algo que a gente vem conversando bastante. Como é que a gente consegue escalar e sem perder a essência, sem perder aquilo que de fato trouxe a Cresol e que acaba sendo um diferencial da Cresol até aqui, que é esse lado do relacionamento. Então é algo que a gente vem discutindo bastante, né, nos fóruns, né, de presidentes, executivos, CEOs, né, dentro da Cresol, a gente vem discutindo muito isso. A gente sabe que precisa, só que precisa achar a dose certa para a Cresol. Acho que esse é o foco, né? Como é que vai ser a velocidade quando vamos escalar
dentro de um foco mais digital. Até indo para a linha de educação, mas só antes, me surgiu uma dúvida. Em share, realmente, provavelmente, essas big techs têm muito mais presença. Mas será que na hora de eu precisar de um crédito, na hora de fazer um consórcio, na hora de eu pensar em algo mais impactante na minha vida, digamos, eu não vá para uma linha onde eu sou mais bem atendido? Tá. Às vezes, tipo, o share em termos de contas abertas seja muito desproporcional. Mas em termos de transação, dessas questões de mais comerciais, será que não tem, tipo, aí tu olha, é um pouco mais parelho? Se comparar tipo, o número de conta com o número de transação, digamos assim. Até fazendo um adendo, eu, por exemplo, no meu hábito de consumo, eu tenho aqui, devo ter umas 5 contas em bancos diferentes. E uma em cooperativa. Eu tenho, basicamente, já pré-programado o que eu faço em cada uma delas. Cada um dessas vertentes tem uma frente diferente que me beneficia. Então, talvez até o comportamento daqui para frente do público, ele escolha, esse perfil aqui me atende nesse segmento aqui. No que eles realmente entregam com um diferencial. E talvez aqui entra relacionamento. Onde ele não vai conseguir ter relacionamento, talvez ele deixe para transações do dia a dia. Aonde ele precisa ter um pouco mais de confiança, exemplo, passei recentemente por uma compra de imóvel. Na compra de imóvel, por mais que eu seja digital, eu gostei de ir até uma agência, tirar minhas dúvidas, ter aquela troca simultânea com o gerente, com o objetivo tanto de acelerar, ganhar essa confiança para fazer a minha primeira compra do meu primeiro imóvel. E eu acho que existe muito dessa falta de segurança quando a gente fala de transações com valores maiores e que em algum momento a pessoa vai passar na compra de um carro, moto ou algum outro bem, né? Ou serviço que possa ser. Então, é um pouco do comportamento que vai ser comum daqui para frente de eu me identificar com aquela cooperativa ou com aquele banco e, de fato, adquirir aquele produto ou serviço específico, né? E eu acho que é um pouco você tem que aceitar que você vai atender aquele cliente ou aquele cooperado naquele segmento. E você vai estar dividindo ele com outra instituição financeira, né? Sim, com certeza, gente. Você está totalmente certo nisso que você coloca. De fato, essa escalada, né, das Big Tech, elas foram muito focadas num produto bem específico, que é o cartão de crédito. E a parte também de investimentos, né? Que é algo que sim, né? Eu muitas vezes... Eu não tenho muito segredo, né, na lógica de fazer, mas de fato quando eu vou para um produto que eu tenho uma necessidade de conhecer mais os detalhes, que às vezes é algo de longo prazo, aí eu preciso de fato ter uma conversa melhor, né, com alguém que talvez esteja especializado, mostrando todas as opções, as possibilidades, as variáveis, né? Então, sem dúvida, a gente tem sim essa compreensão. A gente sempre busca a tal da principalidade, né, do nosso cooperado, para que ele, de fato, ele tenha a Cressol com a sua principal instituição financeira. Mas sabemos que sim, esse bolo ele sempre vai estar meio dividido, né? Quando a pessoa abre a carteira, como a gente fala, e vê lá 3, 4 cartões, né, que ela acaba utilizando. Então, a questão é muito de entender o porquê, né? O que de repente ainda nos falta, né? O nosso produto ainda está deixando a desejar para que de fato você centralize a operação, né? Dentro do exemplo de um produto, né? Pegando aqui, por exemplo, o cartão, né? O que o nosso cartão poderia melhorar, ser diferente para que você centralizasse lá. Mas de fato, isso que vocês comentaram de quando a pessoa necessita de um atendimento, de uma informação mais especializada, aí ela tem uma versão digital. Tanto que, só citando um exemplo, para fazer um fechamento dessa questão, que a gente vem percebendo que muitas Big Techs também fazendo o caminho de abrindo agências físicas. Porque justamente provavelmente elas fizeram uma leitura que elas chegaram também no limite, né, de que não, o nosso cliente, ele me busca até aqui. Mas quando eu quero avançar mais na relação, mais negócios, mais produtos, aí eu fico limitado porque eu não estou ali presencial. Então, a gente tem visto isso também, eles acabaram falando no concreto, de que quantos players aí das Big Techs estão abrindo escritórios físicos justamente para quê? Fazer relacionamento. Né? E aí a gente brincou, né? Poxa, isso a gente já faz, né?
a gente já está fazendo, a gente já está lá, né? Então, a gente precisa, de fato, aprimorar e sim, ganhar um pouco mais de velocidade, às vezes na forma, né? Na busca, né? Dos cooperados. Só que, por um outro lado, a gente sempre primou, né? Pela qualidade, porque não adianta a gente abrir uma agência e colocar 1.000, 2.000 cooperados para dentro no primeiro ano. Eu não vou conseguir atender com qualidade. Não é essa a experiência que a Cressol se propôs a fazer e trazer para uma cidade, né? Então tem que ser um crescimento escalado dentro do que eu consiga garantir uma qualidade no relacionamento que eu estou fazendo lá para as pessoas que vêm buscar a cooperativa. Até porque toda a experiência ela está centrada no cooperado hoje, né? Sim. Então toda decisão vai ser baseada na experiência que eu consigo entregar para esse cooperado hoje. Já falamos sobre... Desculpa. Sim, e só rapidamente, talvez nesse tema da educação financeira, sim, hoje a cooperativa, o Sistema Cressol tem um compromisso muito grande. A gente tem inúmeros projetos hoje socioeducativos que a cooperativa, que o Sistema Cressol realiza, né, com crianças, jovens, mulheres, idosos, né? Então, só no ano passado foram em torno de 80 mil pessoas que participaram de alguma das iniciativas. Então, a gente tem um projeto que a gente desenvolve com crianças, né, lá que estão lá no terceiro ano do ensino básico, focado, o fundamento dele é a educação financeira. Outro projeto que a gente desenvolve com os jovens, né, do ensino médio, que também o fundamento dele é educação financeira e assim por diante. Então, sim, a gente vem buscando atender, né? A gente sabe que existe sim uma lacuna, né? A gente já discutiu isso em algumas vezes, que deveríamos ter, né, dentro da educação básica, teria que ter, né, a questão da educação financeira, além da matemática, né? Mas ainda é algo que a gente precisa superar, avançar. Enquanto que, né, a gente puder, né, estar fazendo isso, né, a gente presta muitas vezes palestras e fóruns, temos muita parceria, né, com consultorias também, né, que buscam também o nosso cooperado. Vamos pegar daqui a pouco, você citou lá no início, Gustavo, a questão de uma empresa, né, que às vezes vai passar por uma dificuldade. Né? Poxa, o que a cooperativa... eu particularmente tenho muito essa preocupação, tá? Imaginar, chegou uma empresa, é nossa cooperada, está passando por uma dificuldade, seja de mercado, errou lá na gestão, errou na estratégia, mas ela está passando por dificuldade. Tá? Ela está com crédito tomado na cooperativa, ficou inadimplente. Beleza, eu vou ofertar para ela uma renegociação, uma repactuação daquele contrato. Mas o que eu posso fazer além disso? Porque eu só repactuar, talvez eu prorrogar novamente o problema. Frente, né? Eu preciso fazer algo diferente. Entanto que a gente está agora iniciando um projeto de que exemplo, pode ser uma empresa ou uma pessoa física, ela tá passando por uma dificuldade, mas ela não é uma pessoa de mau caráter, ela está afim de conseguir resolver, superar aquele momento. Então, se ela está afim, ela tem que também dar abertura para isso. Aí a cooperativa vai ofertar uma consultoria, né, para essa empresa, né, seja para ela melhorar lá, você vai pegar a empresa, melhorar o teu fluxo de caixa, vamos tentar identificar onde é que está o teu problema, onde é que está o teu gargalo. Pode ser na precificação do produto, pode ser no fluxo de caixa, enfim, pode ser na gestão, mistura da vida pessoal, profissional, enfim. E como tem isso, né? Então vamos trabalhar essa consultoria, né? E inclusive a empresa, por exemplo, que topar fazer parte disso, ela inclusive vai ter uma condição diferente, às vezes numa repactuação. Ou melhorar a condição, mas desde que ela também tope melhorar os seus comportamentos, né? Às vezes o seu mindset, sobre a forma como ela está fazendo a gestão do seu negócio, né? Beleza, a cooperativa está te melhorando a condição, está te oferecendo uma consultoria, mas você tem que estar a fim de mudar também, porque senão também não vai mudar nada. Então a gente vem buscando atuar nessas frentes, buscando parcerias, buscando parceiros que nos ajudem a gente poder, porque o que a gente não quer é que a empresa feche, porque é um cooperado que eu perco, às vezes é um problema que eu estou absorvendo lá com um problema de inadimplência, são empregos que aquela empresa está gerando e que eu quero que eles continuem, né? Então, a gente está aqui para poder ser esse suporte, poder ser essa alavanca. E isso, o digital não consegue entregar. Exatamente. Essa leitura do ambiente, né, esse diferencial, ela não vai conseguir entregar. Então, por isso que eu vejo que, nesse ponto, o cooperativismo, sim, ele tem uma condição de escalar, fazendo esse trabalho diferenciado, né, para o seu cooperado. Hoje o índice de prejuízo, ele é muito alto, ele é descontrolado, tipo, ele é algo
que é um calcanhar de Aquiles da cooperativa ou é algo dentro de um limite aceitável? A gente teve um avanço um pouco nesse pós-pandemia, né? Muito se remete à pandemia, porque o que aconteceu pós-pandemia? Principalmente no ramo empresas. Se ofertou muito crédito, inclusive a juro zero, de várias linhas, né? Então aí muitas vezes entra o governo na história. Enfim, não vou questionar porque sim, o governo, o papel dele muitas vezes é apoiar, é colocar programas e políticas, né, né, para que a empresa possa superar aquele momento ou um produtor rural. Eu sou totalmente favorável a isso. A questão é que por vezes a gente extrapola, né? É que volta na educação. Isso, volta na educação. Eu pego muito mais aquilo que eu preciso. E às vezes eu estou me buscando uma linha de financiamento que, sim, talvez eu estou precisando, eu preciso dar um fôlego, mas beleza, é por um determinado tempo, certo? Mas às vezes eu estou tentando me alavancar, né, com a questão do crédito. Mas hoje, felizmente, né, a gente tem uma barreira de 3%. O sistema financeiro, né, trabalha muito com essa questão de um índice de 3%. Nós fechamos, né, por exemplo, 2024 abaixo de 2,8%, né? Então, sobre, vamos dizer assim, de inadimplência, né, sobre a nossa carteira. Então, uma inadimplência bem controlada que nós temos hoje, né, dentro da cooperativa. Muda de segmento para segmento? Com certeza muda. Hoje, o público que isso baixa de 1% hoje é o público agrícola. Então, ele é um público hoje que tem... Mais conservador também, né? Mais conservador, né? Ele tem um pé, né, um pouco mais no chão, né? Então, sim, mesmo ele sofrendo, às vezes por intempéries, né? Mas mesmo assim, ele é um público que ele tem uma fidelidade, né? Um comprometimento, né, de honrar seu compromisso por vezes maior. Não estou desmerecendo nenhum segmento, né? E às vezes... que ali e às vezes até os programas, as linhas de financiamento que são disponibilizadas para esse público, por exemplo, hoje mesmo com a Selic a 13, pouco mais, vai para chegar a 15, tem linha de financiamento a 3% ao ano. Uhum. Certo? Então isso acaba colaborando também, né, para você também não ter uma elevação muitas vezes muito grande, às vezes um compromisso que você adquire, um financiamento, um custeio, né? Talvez principalmente a longo prazo. E talvez seja uma linha mais segmentada e direcionada, sim, né? Isso aí. O produtor está adquirindo aquele crédito para aumentar a produção, geralmente. Isso. Quando ele é um crédito vinculado. Outro empresário ele pega o crédito, não necessariamente é para aumentar a produção. Pode ser para pagar dívidas atuais. Então, esse consumo de crédito sem esse direcionamento... E o empreendedor que está na ponta, se ele não tiver o bom discernimento de saber que aquele recurso que ele está pegando, ele vai ter que gerar um caixa superior para pagar a taxa de juros embutida nessa concessão de crédito e ainda gerar uma margem positiva para a empresa, é onde pode virar aquela bola de neve, né? Então, às vezes a gente pega muito empresário também aqui no nosso segmento, que às vezes por fazer uma precificação errada de custo, vai aumentando o faturamento da empresa, o faturamento vem ao longo do tempo, só que a margem de lucro não acompanha. Sim. E daí é onde mora o risco, né? Porque tu vai aumentando o prejuízo e não necessariamente tu tá com uma margem saudável no teu negócio. Uma dúvida aqui que surgiu. Hoje o ICP de vocês, a persona de vocês, se trata de uma pessoa um pouco mais velha por ser agricultor ou tô viajando? Não, hoje a idade média do nosso quadro social, na última estatística que eu vi da Cressol, está na faixa. A idade média hoje está em torno de 40 anos. Só que hoje a gente tem em torno aí de 25% do nosso quadro social, da cooperativa, do sistema, que tem menos de 25 anos. Entendi. Que são considerados jovens ainda, né? Então a gente fica feliz, né? Porque a gente percebe que a gente tem tido uma adesão legal, né? Em relação ao público jovem, né? Crianças, jovens. Mas o que a gente vem percebendo também é que esse público ele vem muito porque o pai já a mãe já algum responsável já ele vem por essa experiência dos pais, ele vem para Cressol. Né? A gente, por vezes, não está conseguindo trazer aquele jovem, né? Ou aquele empreendedor, enfim, que está no início aí da sua jornada, que ele não conheça ninguém que faça parte da Cressol. Esse é o nosso desafio. Entendi. E como é que vocês lidam com a
a inserção da nova geração no mercado de trabalho frente a esse ICP de vocês principal, que hoje é essa galera de 40 anos e tal. Quando eu boto alguém de 20 para conversar com alguém de 40, como é que fica essa... Porque são momentos diferentes, são gerações diferentes, e a inserção dessa nova geração no mercado de trabalho tem sido desafiadora, assim, né? Tem sido uma mudança de comportamento, enfim, a gente percebe isso, né? Como é que vocês percebem isso na Cresol? Que tá alinhada à cultura também, né? Totalmente. Como mantém a cultura que vem sendo desenvolvida ao longo do tempo. Eu ia justamente dizer isso, é cultura. É um trabalho forte de cultura, é um trabalho forte, né? A gente investe muito em treinamento para o nosso time, bastante. Oferecemos muitas oportunidades internas, né, de desenvolvimento para a equipe, para que justamente ele busque, né? De fato, a gente busca, no momento da contratação, olhar muito, de fato, o perfil, né? Mesmo que seja uma pessoa mais nova, mas que ela, daqui a pouco, ela tem algum acúmulo ali de alguma experiência, seja ela educacional ou de experiência de origem, né? Que vamos imaginar assim, pouco eu vou contratar alguém que vai atender lá o agricultor. Poxa, porque eu tenho, assim, muitos profissionais, muitas pessoas que daqui a pouco ela é filha ou é neta, enfim, de algo que talvez ela vivenciou em algum momento da jornada ou da vida dela. Tem alguma referência que atue nesse segmento, né? Então a gente tem um pouco esse cuidado para buscar ter no mínimo esse alinhamento, né? Então, quando eu vou olhar para um público, pessoa jurídica, né, que ele tenha, em algum momento, teve alguma experiência com esse segmento, seja em outra instituição ou mesmo que ele, na sua experiência profissional, ele tenha tido alguma experiência, né, na atuação, no atendimento, ou no mínimo conhecimento, né, sobre isso. Mas é um grande desafio, com certeza, esse aculturamento das pessoas, né, dentro da Cresol. Felizmente, a gente tem tido êxito, até porque o nosso rotatividade, o turnover, ele tem sido baixo, né, no sentido de saídas, né, de profissionais. Então, e o nosso grau de satisfação, né, medida a nossa NPS, ela tem sido muito boa. Anualmente, né, a gente vem medindo, né, na relação aí com o cooperado, e ela tem sido, temos tido muito mais promotores, muito mais, né, do que, vamos dizer assim, pessoas que não indicariam a Cresol, né? Então, são os indicadores que a gente olha e percebe que a gente está acertando, né? É um desafio, sim, mas o dado, a estatística nos mostra que a gente está no caminho certo. Bom demais. A gente sempre finaliza o podcast, Cleiton, com uma pergunta um pouco mais filosófica, assim. Enfim, mas é tranquilo. A gente trabalha com marketing, né? E a gente tem a oportunidade de expor ideias, expor produtos, expor serviços, enfim. E essa pergunta, ela vem numa linha mais filosófica, realmente, de vida, eu acho. Seria basicamente o seguinte: se tu tivesse uma oportunidade de mandar uma mensagem para todas as pessoas do planeta, todo mundo tá vivo, vai ter a oportunidade de abrir e ler essa tua mensagem em todos os lugares do planeta, que mensagem seria essa, sabe? Eu teria uma mensagem muito vinculada àquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, não só no profissional como no pessoal, que se a gente quer ter a nossa alma tranquila, a gente, em primeiro lugar, precisa cuidar de nós mesmos, né, de si mesmo. Aí eu olho para o conhecimento, olho para a saúde, olho para a família, olho para a nossa fé, para a nossa espiritualidade, para o nosso emocional, né, cultivar o nosso propósito. Então, olhando para nós mesmos. E melhor ainda, a gente tá com a nossa alma tranquila quando eu estou e estendo a mão para o próximo. Quando eu sinto que eu estou fazendo algo, eu estou melhorando a vida de outra pessoa também, né? Então, isso é algo que eu carrego, né? E busco cultivar isso, busco promover isso, né, no dia a dia, né, da cooperativa, da Cresol, e eu acredito muito que o cooperativismo proporciona isso, porque o cooperativismo, pela sua natureza jurídica, ela é uma sociedade de pessoas, da qual sim ela faz negócios, ela faz investimentos, as pessoas têm acesso a todos os produtos financeiros lá na cooperativa, todos os segmentos,
mas eu sei que a partir do momento que eu estou movimentando na cooperativa, eu estou cuidando de mim mesmo, porque sim, a cooperativa tem bons produtos, e ao mesmo tempo, pela nossa natureza jurídica, sendo de pessoas, eu estou colaborando com as outras pessoas que ali também fazem parte daquela sociedade, e mais, boa parte daquilo que a cooperativa gera de resultado está voltando justamente ali para fomentar o projeto da educação financeira, o projeto da consultoria, né? Então, ou seja, a minha movimentação, né, ela está colaborando com as outras pessoas. Então é uma questão de escolha. Cada escolha tem uma renúncia, né? Então eu tenho sempre 2 escolhas ou mais para fazer. Então eu vou defender e sempre, né, você escolher o lado do cooperativismo, porque automaticamente assim eu vou estar colaborando com as outras pessoas também. Show de bola. Cara, que papo legal, né? Top. A gente conseguiu falar muita coisa aqui de inovação, de cooperativismo, de gestão, de cultura. Foi muito massa. Cleiton, muito obrigado pelo teu tempo. Sei que a agenda é sempre muito corrida e a gente fica muito grato por tu dispor desse tempo com a gente. É sempre um aprendizado imenso a gente conversar com pessoas com tanta bagagem, com tanto conhecimento. E foi muito bom, tá? Parabéns pela tua história, pela tua trajetória. Enfim, que venham muitos anos ainda de Cressol, muitos anos de muitas conquistas, né? E a gente tá aqui para isso, para compartilhar também o que a gente vê no dia a dia, as nossas experiências. E foi muito bom. Show demais. E para quem quer te acompanhar, Cleiton, ou saber mais sobre a Cressol, como é que eles poderiam encontrar os canais hoje de atendimento, localidades de agência? Sim. O público aqui que tem interesse em saber mais sobre. Sim, hoje a Cressol, né, ela tem muitas plataformas, tem site, né, então digitar lá no Google, lá, Cressol, né, vai direcionar diretamente lá para o site. Lá no site tem uma opção de você dizer lá qual é a cidade que você mora e ele vai te direcionar para a agência física mais próxima. Né? Então ele vai te direcionar para isso. Como também lá vai ter telefones, né, que você pode estar entrando em contato. Redes sociais hoje, a Cressol ela está muito presente hoje nas redes sociais. Então a nossa cooperativa ela é Cressol Transformação, né? Você encontra lá, então, muito conteúdo, muitas informações, muitas dicas, né? Que a gente compartilha lá. Pessoalmente, né? Cleiton Ló, então vai lá digitar no Instagram, muito simples, né? Então vai lá me achar. Então a gente busca também compartilhar muito do nosso dia a dia, da Cressol, das atividades que a gente faz, dessa proximidade que a gente cultiva. Então é muito fácil, né? E aqui nas agências físicas dos municípios, né? Você pode se direcionar e com certeza vai encontrar alguém lá para poder te ajudar e te atender. Da mesma forma que Gustavo, Jete, agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar essas informações, parabenizar mais uma vez por esse trabalho. Com certeza é um trabalho diferenciado, é um trabalho que vocês estão prestando, com certeza uma grande prestação de serviço, né, que vocês estão fazendo para aquelas pessoas que estão vendo e consumindo esses conteúdos, que com certeza alguma dica, algum insight, né, elas vão poder tirar para poder melhorar, fazer as suas escolhas, fazer as melhores escolhas, tomar boas decisões. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui, né, com esse programa, né, com o ZaioCast, né, que vocês aqui estão promovendo. Então, desejar muito sucesso e muita prosperidade também aqui para vocês, né? Continuem assim, inovando, buscando, né, fazer aquilo que vocês têm lá na parede, lá que os melhores estão aqui, né? E que a gente possa, de fato, permear e espalhar isso para todas as pessoas. Show de bola. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, comenta aqui, né? Convidados que vocês gostariam que a gente trouxesse, nos siga nas redes sociais. Aqui a gente tem um QR Code que você pode falar com o nosso time comercial também e fica à vontade para vir conhecer um pouco mais da Zaio, né? Pessoal, um abraço e até a próxima. Até mais.